libertos em Cristo. O texto está, em parte, aqui projetado, mas se a sua Bíblia está aberta, é melhor do que somente seguir pelo projetor. E antes da leitura, mais uma vez eu vou estar orando. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvarmos ao Senhor. Sabemos que o nosso louvor aqui é imperfeito, é limitado, mas pedimos que venha subir como um aroma agradável ao Pai, ao Senhor, pelos méritos de Jesus, aquele em quem nós temos a nossa justiça. E o Senhor, olhando para nós, uma vez arrependidos, confiados na pessoa e obra de Jesus, nós temos a justiça dele sobre nós. Obrigado porque somos justificados nele. Oramos que o Senhor venha nos perdoar, nos purificar dos pecados que condenaram nosso Salvador, mas que o Senhor nos liberta hoje deles também. O Senhor nos perdoe, purifique, nos limpe e que nossa mente e coração esteja sem distração, ó Pai, na Tua verdade. Que o Teu Espírito tenha liberdade em trabalhar aquilo que o Senhor quer em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os versículos 15 até o 20. Leamos todos juntos, irmãos, uníssonos. Irmãos, como um homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a que a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Libertos em Cristo. Nesta epístola paulina às igrejas do sul da Ásia, crentes que, uma vez salvos pela graça, entenderam o Evangelho, estavam caminhando nesse Evangelho, mas por algum motivo, aliás, um motivo que sabemos qual que é, pela contaminação de pessoas que chegaram ensinando outras coisas na igreja, eles começaram a ficar inseguros, a cambalear e a não mais ter aquela convicção como tinha antes. Paulo entra e corrige a heresia, e ele veementemente, firmemente fala que aquele era um outro evangelho, o qual estava sendo anunciado para os crentes da Galácia. E o evangelho que estava sendo anunciado era por parte dos judaizantes, judeus que entenderam a vinda de Jesus como importante, mas não como suficiente. Entenderam que a fé em Jesus era algo válido, mas não algo que substituiria qualquer outra coisa, mas que era algo importante, mas que precisava ser adicionada a isso, a obediência à lei mosaica, particularmente a circuncisão. Então, Paulo corrige isso aí, e aqueles homens, além de ensinar uma heresia, eles também denigrem a vida e o ministério paulinos, falando que Paulo não era um apóstolo genuíno, alguém do mesmo calibre dos outros apóstolos. Paulo, na própria epístola, ele explica, ele argumenta o fato de que ele é um apóstolo chamado por Cristo, salvo e chamado para o ministério pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele defende o apostolado,
e defende a mensagem que ele traz por meio do seu ministério apostólico. Paulo, então, usa o primeiro e o segundo capítulo para defender a fé do Evangelho, né? E o seu apostolado, e o terceiro e quarto capítulo, Paulo vai estar falando, explicando essa fé no Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho da graça. É um outro nome que você dá para o que Paulo está falando aqui: justificação pela fé, ou salvação pela fé. O Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que é só pela graça, não é adicionada, não tem necessidade de adicionar nada. E é interessante que Paulo, para falar, explicar essa salvação, ele usa de vários argumentos. Nós já falamos, irmãos, o primeiro argumento é o argumento da experiência. Ele fala para os cristãos da Galácia, falando: vocês sabem o que é o Evangelho, vocês já experimentaram o poder de Deus para a salvação, vocês receberam o Espírito Santo, no versículo 2, do capítulo 3. E Paulo, então, realça isso, falando: vocês não precisam que eu fique aqui explicando algo de fora, vocês têm lá dentro, vocês já são filhos de Deus. Então, isso é um argumento de que não é preciso mais nada. Outro argumento é o argumento de Abraão, que Paulo usa, do versículo 6 a 9. E ele fala: Abraão, ele creu em Deus, e isso foi o suficiente. Ele creu no Deus que providenciou tudo o que ele precisava, sem conhecer os detalhes, como hoje nós conhecemos. Sem conhecer, sem, na verdade, experimentar muito do que nós hoje em dia visualizamos e experimentamos. Abraão confiou só em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. E ele foi chamado pai da fé. Versículo 6, capítulo 3. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E o versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, o argumento de Abraão que Paulo usa para falar, explicar a salvação. Terceiro argumento, o argumento da lei. Paulo está falando que a lei, ela foi usada por Deus com um propósito que colabora para se entender a salvação, mas não para salvar. Ela colabora para que as pessoas percebam a importância, a necessidade da vinda de Jesus Cristo, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. A lei, ela vai fazer isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E o versículo 11 diz: pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então a lei não serviu para salvar ninguém, irmãos. Ninguém foi salvo porque cumpriu a lei. Quem cumpriu a lei? Só Jesus. É verdade? Cumprir quer dizer no sentido completo, cabal. Porque a Bíblia fala que se alguém errar em um dos mandamentos, já é culpado de quantos? Todos. Então não tem como ser salvo pela lei. E nós vamos falar um pouquinho disso. Paulo usa esse argumento da lei para reforçar o fato de que não é pela lei que a salvação vem, que a justificação vem. E Paulo continua o argumento da lei. Então nós estamos no capítulo 3, né? Agora do 15, verso 15 ao 20, ele vai falar e ele vai destacar um pouquinho mais, comparar a promessa que Deus fez para Abraão e a lei que Deus trouxe através de Moisés. E vai comparar as duas coisas, porque o que os judaizantes estavam falando é que a lei de Moisés salva. Você tem que obedecer os 10 mandamentos, a circuncisão, tudo que foi ali legislado nos livros do Pentateuco, né, ali particularmente Deuteronômio, Levíticos, Êxodo, né, com as regulamentações que Deus trouxe através de Moisés. Você tem que cumprir aquilo para ser salvo. Então Paulo vai negar tudo isso. E então, começando pela promessa de Abraão, versículo 15. Irmãos, como o homem fala, aqui Paulo, por que Paulo está falando isso? Quando Paulo usa isso, ele está dando ilustrações entendíveis à luz humana, tá? Então ele pega algo, é como uma parábola, podemos dizer assim, que Jesus usava para trazer um exemplo cotidiano, um exemplo visível, mais fácil de entender, para explicar algo profundo. Então Paulo está falando aqui, olha, como o homem fala. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Ele fala assim, olha, entre nós, se nós temos um acordo aqui, nós vamos no cartório,
e eu assino, você assina, a gente registra. Esse acordo aqui, ele é o que é, nada vai mudar. Ele está acordado entre duas pessoas. Não pode um terceiro falar, não concordo. Você pode não concordar, mas não vai mudar nada no nosso acordo. O nosso acordo é fixo, o nosso acordo é irrevogável. Os únicos que podem mudar seriam as próprias pessoas que fizeram. Mas ninguém de fora vai fazer, ninguém novo, nenhum pensamento acrescentado vai alterar aquilo. Então, o acordo feito, a aliança estipulada, né, a promessa entre duas pessoas, elas são fixas, são firmes, são válidas e não pode sofrer invalidade por conta de outros. Então, a primeira coisa que Paulo está falando, ilustrando, fala assim, olha, aqui entre nós sabemos o que é isso, o que é pessoa dar a palavra e a outra cumprir, com base em um documento, com base em uma aliança, em um acordo formal. Agora imagina você, Deus chamou um homem, prometeu algo para esse homem, nenhum terceiro vai interferir nesse acordo, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre faz, enquanto que o homem é infiel, Deus vai sempre ser fiel. Deus garante que Ele vai cumprir, Ele vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. Não é com base em performance, porque é interessante, você vê que Abraão, alguém fala, ele é o pai do povo da nação judaica. Nem existia o povo judeu aqui, irmãos. Na verdade, qual foi o filho de Abraão, o descendente de Abraão que recebeu o nome de Israel, o nome foi trocado para Israel? Quem que foi? Foi o neto dele, não foi? Qual que era o nome desse neto? Jacó. Olha, então antes do neto teve o filho, que foi quem? Isaac. Deus, que é o dono do presente, passado e futuro, né? Deus havia feito então uma aliança, uma promessa, ia criar um povo a partir de um homem, gentil, estrangeiro, e um descendente desse homem iria cumprir todas as promessas, cabalmente, completamente. Mas Deus falou com esse homem, Ele falou, eu vou fazer de você uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então você vê como Deus ele formou, Ele criou essa aliança, estabeleceu essa aliança. E Paulo fala, olha, se uma aliança entre homens não é quebrada, imagina uma aliança entre Deus e o homem. Que começou a partir de Deus, que é cumprida a partir de Deus, que é garantida a partir de Deus, que é eterna. E hoje em dia nós temos contratos que mesmo que as duas pessoas ali no âmbito humano falecem, o contrato permanece. E tem um cartório que mantém os registros, né? E hoje em dia até tem registros online, né? Virtuais, na nuvem. Aqui, irmãos, não tem como você fugir. Os registros estão na mente de Deus. Mais do que na nuvem. Está na eternidade, porque Deus ele estabeleceu essa promessa e Ele vai cumprir. Então, primeira coisa com relação à promessa de Abraão, a importância, a natureza imutável dessa aliança que Deus fez para com Abraão. Isso não muda, irmãos. E o versículo 16, ora, as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então aqui já revela para nós o cumprimento da promessa que Abraão fez Deus fez para com Abraão, que é o próprio Cristo. Está claro, está evidente. Então Deus fez essa promessa para Abraão como o começo de uma trajetória, de uma estrada, de uma viagem, e o destino era quem? Cristo. De Abraão até Cristo, Deus cumpriu tudo, completamente tudo. Então essa aliança, essa promessa que Deus fez ao longo dos anos, Ele cumpriu e está cumprindo ainda na pessoa do Senhor Jesus Cristo, bendizendo todas as nações da terra pelo descendente Jesus. Interessante, o próprio texto aqui, Paulo, ele interpreta corretamente, ele diz o descendente, a descendência, não descendências. Não está falando de um número grande de pessoas, está falando de um que cumpriu cabalmente. Agora, Paulo, ele está falando de que parte do Velho Testamento, quando se refere a isso? Abra em Gênesis, quem está com esses versículos aí? 22,
17 e 18. Então, o irmão Felipe vai ler para nós. Em bênção eu te abençoarei, em multiplicação eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos teus inimigos. Em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Paulo, ele parece, estou sendo aqui, estou usando a palavra parece, na verdade não, com certeza, ele cria na inspiração da Bíblia. Não só na inspiração do sentido da Bíblia, na inspiração verbal da Bíblia, que cada palavra foi inspirada por Deus. E na inspiração plenária, de que a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Não é só uma parte, isso aqui eu concordo, eu gosto, não. Completamente. Paulo cria na inspiração verbal, tanto é que aqui ele usa até de gramática, ele usa de sintaxe, de detalhes, de pontuações, do plural, do singular, para falar o quê? Presta atenção, Deus falou que a tua semente, e ele interpreta essa semente como quem? Jesus, a tua descendência, Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento da promessa abraâmica. Então a promessa de Deus foi cumprida em Cristo. Promessa de Deus a Abraão, cumprida em Cristo. A promessa de Deus a Abraão, ela não pode ser invalidada por algo que surgiu entre o começo e entre o cumprimento dessa promessa. O que surgiu entre o começo e o cumprimento na primeira vinda de Jesus? A lei. 430 anos depois da promessa que Deus deu para Abraão, aí veio Moisés e através de Moisés Deus trouxe a lei. Inclusive, os escritos que ele usa aqui, que Paulo usa, foram escritos de Moisés. Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Paulo está se referindo a um personagem que veio antes de tudo isso, Abraão, e agora está se referindo a outro, Moisés. Através de Moisés veio a lei, 430 anos depois. Essa lei que veio não vai mudar em nada a promessa que Deus fez, porque Deus é o dono do tempo e do espaço. Deus não foi pego de surpresa falando, mas espera aí, opa, surgiu a lei aí, então nós vamos ter que alterar aqui. Irmãos, Deus prometeu, a lei veio com um propósito, a gente já vai falar. Então o que Paulo está fazendo, irmãos? Falando aqui, olha, aqueles que estão se achando o rei da cocada preta porque estão seguindo Moisés, nós estamos falando aqui de uma promessa feita a Abraão, uma promessa irrevogável, que ela se cumpre em Jesus, e todos que creem em Deus, por crer em Jesus Cristo, são filhos de Abraão, e Deus vai cumprir essa promessa. Em Cristo nós somos abençoados, todas as nações da terra, aqui no Brasil, na China, na Rússia, Estados Unidos, na África, São Tomé e Príncipe, qualquer lugar do mundo que se rende aos pés de Jesus pela fé, são filhos de Abraão. Nós somos irmãos. Amém? Mas nós nos reunimos como igrejas locais. Aqui em Pouso Alegre, assim como lá em São Tomé, se reúnem lá na igreja Passarinho, que é São Tomé e Príncipe, né? E na China, em qualquer lugar que tem uma igreja que é realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja local, como era as igrejas da Galácia, como eram as igrejas da Galácia, nós somos abençoados em Cristo. Então, versículo 17, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Na época de Abraão era só a fé que justificava, amém, irmãos? Foi isso que lemos lá? Pela fé Abraão foi justificado, não foi isso que nós tínhamos lido anteriormente? Abraão é o pai da fé. E quando esses judaizantes falaram, não, mas tem que também fazer umas coisinhas aí, você tem que circuncidar, como o povo judeu faz. Você tem que guardar o sábado, guardar a lei, fazer coisas assim, para você realmente ser salvo. Porque se não fizer, está incompleta alguma coisa. Essa heresia foi reputada por Paulo, e Paulo usou esse argumento aqui. Irmãos, nós somos filhos da promessa, filhos de Abraão. A fé salva, só a fé. Amém? Amém. Mas para que serve a lei então?
Será que a lei tem algum valor? Então Paulo ele vai falar um pouquinho disso. Aí o versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Então Deus abençoou Abraão, Deus fez de Abraão pai de muitos pela fé. A mesma fé de Abraão que você tem, te coloca em pé de igualdade, né? Como filhos de Deus, como salvos, como justificados. E o versículo 19. Versículo 19. O argumento da lei agora fala da lei de Moisés. O propósito da lei. Por que então veio a lei? Versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. A lei, ela foi criada por Deus para revelar a pecaminosidade do homem e a necessidade de Cristo. Foi criado para enquadrar quão falhos nós somos diante do padrão absoluto de santidade de Deus. Deus ele tem um padrão, a perfeição, a santidade, e Deus não abaixa esse padrão, e Ele quer que nós venhamos ser perfeitos como Ele é. Então a lei dele reflete essa perfeição, mas o homem, como é que ele sabe disso? Pela lei. Deus fala, é assim que se deve ser, é assim que se deve viver. Isso é santidade, isso é perfeição. E Deus requer do seu povo que viva nada menos do que isso. As regras não mudam. O que a lei nos mostra, irmãos, é que somos infratores dela. Nós descumprimos ela. Então imagina numa estrada da promessa que Deus fez para Abraão e que se cumpriu em Cristo. Nessa rodovia longa, a lei veio como sinal, veio como placas, falando, vire aqui, abaixe ali, não entre ali, para mostrar a forma que agrada a Deus, que honra ao Deus da promessa de Abraão que se cumpre em Cristo. Então a lei serve só para isso, mas a lei nunca salvou ninguém, porque ninguém cumpre toda a lei, ninguém consegue. Ela foi dada por causa do homem, da transgressão humana. E ela foi para mostrar, para revelar, para trazer luz à escuridão do coração em trevas. O ser humano desobedece a Deus e a lei revela essa desobediência. A lei não pode salvar. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. A lei não pode anular a promessa de Deus a Abraão. Versículo 17. Alguém lê para nós o 17. Só lê de novo aqui como está na tela. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então a lei não veio para invalidar, veio para revelar o pecado do homem. Ela não invalida o que já veio antes, ela só revela o que é um empecilho para que o homem seja justificado por si só. A lei, ela é inferior à promessa, irmãos. Ela veio depois, ela é dependente, ela é subordinada à promessa abraâmica. Ela é inferior. E três maneiras que a lei é inferior, pelo menos que a gente pode destacar aqui. Ela foi acrescentada após a aliança. Versículo 17, a lei que veio 430 anos depois, como algo que pegou numa estrada, numa rodovia que já existia, da rodovia da promessa de Deus a Abraão, então foram se colocando placas, indicadores da infração humana. Então a lei dependia daquela rodovia para que existisse, para que estivesse ao redor, delimitando ali e revelando as regras de Deus, os padrões de Deus. A lei, ela, além de ser regida pela promessa, como acabamos de falar, ela foi temporária, ela foi válida e serviu para a humanidade, o povo de Israel, até a morte de Cristo.
Alguém lê a Gálatas 3, 24 e 25. Quem está com esse verso aí? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O aio é um tutor, né? Talvez na sua versão vai estar falando isso. O que é um tutor? Antigamente, né, no sistema educacional, em que até mesmo reis e autoridades, eles colocavam o filho sob um tutor, alguém que tinha uma influência, um grande grau de educação ou de pedagogia, e deixava a criança crescer aos pés daquela pessoa, sendo educada. O tutor caminhava com a pessoa. O tutor não era o pai daquela pessoa, mas ele caminhava com a pessoa, ensinava em várias áreas, todas as áreas acadêmicas necessárias ou alguma área específica, mas ensinava até o ponto em que aquela pessoa aprendia e andava sem ajuda, sem precisar mais de um tutor. Como você vai para a escola e você estuda, faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí vai até que série tem hoje, vai até a nona aqui, hoje em dia, não sei, muda isso aí com o tempo, né? Mas você não fica com o professor o resto da sua vida. Eu sei que o irmão Dácio Modeste tem um professor, ex-professor, que mora atravessando a rua aqui, né? Pensou se até hoje vocês fossem lá fazer lição com ela, de matemática e português? Eu acho que ela ia cansar, né? Ela serve por um período, para um objetivo. Uma vez que alcançado, você já caminha sem aquela ajuda. O tutor é isso. A lei serviu temporariamente, por um período, simplesmente para apontar o erro, para apontar o caminho a se seguir. E depois que chegou no ponto, se largou a mão. Romanos capítulo 10, versículo 4. Quem está com esse verso? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E alguém pode falar, então eu não preciso obedecer mais regra nenhuma de Deus. Agora eu faço minhas próprias regras. Não. Quem agora dita as regras é o próprio Cristo, que vive em nós, que cumpriu a lei e que Ele vai nos ensinar. E o outro Consolador que Cristo deixou quando Ele se ausentou, quando Ele foi assunto aos céus, Ele deixou para fazer o que para nós? Nos ensinar, nos orientar, nos guiar. E nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Quando Jesus deixou a ordem antes de ser assunto aos céus, alguém abra lá em Mateus capítulo 28, a grande comissão, né? Mateus capítulo 28. Versículo 19 e 20. Se você já achou lá, leia bem alto esses dois versos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, Jesus Cristo nos deixou mandamentos, de acordo com esse texto. Ele nos ensinou o que devemos fazer. E essas coisas que Ele nos ensinou devem ser cumpridas por nós. E o que Jesus Cristo nos ensinou vai contra os mandamentos do Velho Testamento? Não. Ele, na verdade, Ele mostrou como se cumpre nele. Sem Ele não conseguimos. Jesus Cristo, o cumprimento da promessa abraâmica, Ele é o cumprimento da lei mosaica. Interessante isso, né? Porque um não é contra o outro, um auxiliou, um apontou, um esclareceu o que é agradar ao Deus da aliança. Então, a lei mosaica não é uma regrinha à parte que você tem que colocar do lado de Jesus e falar Jesus mais isso. Não, você precisa de Jesus somente. O Jesus que cumpriu a vontade do Pai. E Ele nos fala o que devemos fazer, que é obedecer a Ele. Jesus resumiu os mandamentos em quantos? Os 10. Amar a Deus e amar ao próximo. Paulo ecoa essa verdade dizendo que se você ama o próximo, você não mente, você não adultera,
que são coisas que nós, como cristãos, devemos seguir. Então a gente não descumpre os 10 mandamentos, na verdade a gente cumpre em Cristo. Então você em Cristo deve obedecer. O que você precisa não é uma regrinha à parte no outro bolso. Você precisa de Jesus completamente. E Jesus Cristo vai te orientar em tudo. Jesus disse: se você ama, você vai guardar os meus mandamentos. Aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos. Então aquele que segue Jesus, ele vai entender a regra, e você vai obedecer agora capacitado por Deus com o Espírito Santo, e com o motivo correto você vai obedecer, não para ganhar alguma coisa, mas porque você já ganhou o que importa, você já ganhou a salvação. Então a lei mosaica, ela era regida pela promessa, acabamos de falar isso, ela veio 430 anos depois. Ela foi temporária até que Cristo veio, o fim da lei é Cristo, e ela foi dada indiretamente por Deus. A lei mosaica foi dada indiretamente. Aqui diz no versículo 19 que foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então Moisés trouxe o povo ali os mandamentos que Deus havia falado, escrito, mas foi através do mediador. Enquanto que para Abraão, Deus falou direto, e Deus falou: eu vou fazer isso com você, Abraão. Eu vou cumprir a minha promessa para você. Então você vê a diferença. Alguém lê Gênesis 15, 18, que vai mostrar Deus falando com Abraão, na sua promessa. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Já pensou, irmãos? Põe a sua imaginação para funcionar. Você é Abraão, né? Abraão não tinha um nome, ele mudava para Abraão. Você não tinha experiência com Deus religiosa, experiência religiosa com Deus, como você tem hoje em Cristo. Mas Deus te encontra. E Deus fala para você: eu vou te dar uma família enorme. Esse homem era idoso, a mulher era idosa e estéril. Ele falou: eu vou te dar uma terra que você nem imagina, uma grande quantidade de terra. E eu vou fazer todas as nações da terra serem abençoadas através de você. Você pode duvidar de tudo isso. Você pode questionar tudo isso. Ainda mais alguém que nunca teve uma experiência com Deus, alguém que veio do meio pagão, podemos dizer assim. Mas Deus falou isso para aquele homem confiou em Deus, sem ter aula de escola bíblica, sem ter anos, bagagem, sem ser filho de pastor, de missionário, sem ter todo esse conhecimento que nós temos, Bíblia de tudo quanto é tamanho, né? Com letra vermelha nas palavras de Jesus. Abraão não teve esses privilégios, irmãos. Ele teve Deus falando: eu vou fazer isso para você, sem nenhuma prova, sem nenhum indício, eu vou fazer. E ele confiou. Então a promessa, irmãos, que Deus fez, ele vai cumprir. Quando Deus promete, ele cumpre. O que Deus começa, ele termina. Amém, irmãos? E você pode confiar nisso. Sempre que Deus faz algo na sua vida, você pode deixar abandonar no meio do barco, mas Deus não vai deixar o barco. Deus vai estar lá. Eu quero finalizar com um versículo que eu nem tinha pensado em falar, mas eu creio que Deus traz isso nas horas para a gente, né? Filipenses. Eu até preciso achar aqui onde exatamente está. Eu sei que é em Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Paulo mesmo, o mesmo autor de Gálatas, ele escreveu para os filipenses: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Talvez você fale hoje: pastor, eu sei que eu estou muito aquém daquilo que eu deveria. Estou muito aquém no meu crescimento espiritual, na minha obediência, na minha maturidade, mas eu sei quem me salvou, eu sei quem começou uma obra em mim, me resgatou das trevas, me perdoou, me salvou, me colocou onde eu estou hoje, como solteiro, como casado, como pai, como mãe, como
filho, como estudante, como profissional, seja lá em que área for, Deus não vai me abandonar. Ele vai cumprir o plano que Ele tem para a minha vida. Ele começou, Ele vai terminar. Por quê, irmãos? Porque Deus é fiel, diferente de nós. A lei mosaica mostra a nossa infidelidade, enquanto que a promessa de Abraão mostra a fidelidade de Deus. Essa é maior. E aqueles que são filhos de Abraão, têm a fé de Abraão, são esses que se ancoram na provisão do cumprimento da promessa de Deus, que é Jesus Cristo para a vida eterna. Você creu em Jesus como Salvador? Você é filho de Abraão, guardado pela promessa feita a Abraão. E eu quero te encorajar a sempre lembrar disso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que fala da promessa cumprida em Jesus, só Ele salva. Você deve proteger esse Evangelho e pregar esse Evangelho. Quando alguém, no meio de tantas religiões, trazem algo a mais que você tem que cumprir, rejeite esse falso Evangelho. Por mais que a pessoa pareça religiosa, bonito, conhecedor, com termos, parece irmão, mas ele fala que você tem que fazer alguma coisa, você tem que crer num profeta, num livro de um profeta ou profetisa. Você tem que ouvir tal pastor, porque ele tem a interpretação correta da palavra de Deus. Só o que a Bíblia fala, é só Jesus. Não, você tem que fazer umas coisinhas também. Anátema. É sério, irmãos, e aqui está cheio, esse mundo está cheio de religiões pseudo-cristãs, que eu posso dizer, que se dizem irmãos e que põem regrinhas, guarda o sábado, faça isso, faça aquilo. E nós aprendemos, irmãos, que viver como cristão não é desobedecer aos ensinamentos de Deus. Na verdade, é a única forma de cumprir o que Deus quer, é como cristão. Em Cristo, você oferta pelo motivo correto. Em Cristo, você ama a sua esposa. Em Cristo, você ama o seu marido. Em Cristo, você obedece seus pais. Em Cristo, os pais educam seus filhos. Em Cristo, é possível fazer da forma que honra a Deus. Sem Cristo, é só legalismo, é religiosidade, é aparência, que para Deus não tem nenhum valor. Então, rejeite falsos evangelhos, agradeça e louve a Deus, como aqui fizemos hoje, louvando a graça maravilhosa e sermos seguros em Cristo, e viva como um salvo em Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos. Obrigado pela Tua santa palavra, Senhor, que sempre nos ajuda a conhecermos, que muda, que nos faz crescer, altera a nossa convicção para ser uma convicção que te honra, Pai, uma fé que te exalta. Senhor, ajuda-nos a rejeitarmos qualquer coisas, ensinamentos, ó Pai, que aparentemente são bons, mas que na verdade são acréscimos, que diminuem a suficiência de Jesus. Senhor, ajude a nossa igreja, cada pessoa aqui, a estar vacinada, ó Pai, contra ensinos astutos, contra atrações, ó Pai, para serem aceitos por outros grupos. Senhor Deus, guarda-nos na Tua verdade e guarda-nos das mentiras. Ajuda-nos, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, venha forjar os corações e mentes, ó Pai, daquilo que não te honra. Que venhamos entender a Tua verdade, entender o que é anátema. Senhor, abençoe a Tua igreja aqui para isso. Ajude, se tem alguém aqui que não creu em Jesus somente para a salvação, se arrependa dos pecados, por sermos infratores da lei do Senhor, do Teu padrão de santidade e perfeição, por sermos pecadores, que venhamos nos arrepender e buscar aquele que é o cumpridor da lei, aquele que nele o Senhor derramou a Tua ira sobre os nossos pecados e através dele nos tornou justos. Senhor Deus, que só em Jesus tem a salvação ancorada. Salve os perdidos, se há algum caso aqui, e ajude, ó Pai, os salvos a estarem firmes em tudo isso que nós falamos, para a Tua honra e glória.